Bora, meus amores, muita paz para vocês. Hoje a gente já começa, né, as patologias propriamente ditas, né? Nós vamos começar hoje com uma parte de algumas da cardiovascular e eu vou acrescentar mais umas 2 ou 3 para amanhã, certo? Mas hoje eu já dou pelo menos as mais frequentes, vamos assim dizer, né? E que vocês também conhecem, pelo menos já ouviu falar. Não sabe talvez como agir no momento, mas sabe, já ouviu dizer que alguém teve ou não teve a angina, a hipertensão, que é corriqueira, né? O infarto agudo. Então, hoje nós vamos ver a hipertensão, o infarto agudo do miocárdio, que é IAM, e angina, certo? Vamos lá. A gente começa falando do sistema cardiovascular. Foi o que eu disse ontem, que vocês precisariam fazer uma revisão breve do sistema cardiovascular. Assim, uma pincelada muito rápida. O órgão central do sistema cardiovascular é o coração. Porque qual é a função do coração? Bombear o sangue para todo o corpo e esse sangue ele vai para oxigenar e nutrir os tecidos e ele vai através de vasos. Nós sabemos, vocês sabem, que nós temos vasos, veias, artérias e arteríolas, né? Capilares, que são pequenos vasos, e que à medida em que vai se entrando na intimidade do órgão, ele precisa se afunilar. Nós temos as artérias, que vai conduzir o sangue rico em oxigênio, ou seja, o sangue arterial. E nós temos as veias, que vai conduzir o sangue venoso, que é o sangue rico em CO2. São assim como se fosse uma avenida, né? Com vasos, com artérias e veias paralelas, uma do lado direito conduzindo o sangue venoso e do lado esquerdo conduzindo o sangue arterial através das artérias. Ou seja, é como se fosse numa casa o sistema hidráulico, onde você tem uma bomba, você tem os canos em que essa bomba vai impulsionar essa água e que através dos canos vai chegar em cada compartimento da casa. Assim é o nosso sistema circulatório. Nós sabemos que o coração, deixa eu ver aqui mais adiante, o nosso coração, ele possui átrios que estão acima e ventrículos que estão abaixo. Então, você tem um átrio e um ventrículo do lado direito, um átrio e um ventrículo do lado esquerdo. Então, assim, essas gravuras vão ficar aí para que vocês recordem, porque aqui não dá para eu fazer uma revisão do aparelho circulatório, a gente só está pincelando, mas o que eu posso, assim, não é adiantar, mas revisar para que vocês consigam assimilar as patologias cardíacas, é que nós precisamos desse sangue oxigenado, nós precisamos retirar esse sangue venoso e esse sangue oxigenado entra e o sangue venoso sai através da respiração. Nós temos esses canos, essas artérias, essas arteríolas, esses capilares, essas veias, devem estar com o caminho livre para que esse sangue passe de forma separada. Sangue arterial e sangue venoso não se misturam, a não ser que seja patológico, certo? Aqui a gente tem também uma gravura, relembrando a vocês, olha, a pequena circulação e a grande circulação, em que você tem aqui, ó, do lado esquerdo, o sangue rico, do lado direito, sangue rico em CO2 e do lado esquerdo, sangue rico em oxigênio. Esse sangue é trocado a partir da respiração no sistema chamado de hematose, certo? Ou seja, é a troca desses gases e que tem que haver, certo? Você não pode ficar nem com excesso de sangue arterial, nem com excesso de sangue venoso. Vamos supor, uma quantidade X entra, uma Y vai sair. Uma quantidade Y entra, uma quantidade Y vai sair. Então, tem que ser tudo dentro do equilíbrio, certo? Vamos lá.
Quais são as principais disfunções cardiovasculares? A gente tem a hipertensão arterial, as arritmias cardíacas, angina, o IAM, o edema agudo do pulmão e doenças infecciosas do coração. Mas edema agudo de pulmão, você vai saber por que está dentro das doenças cardiovasculares, certo? Os nossos pulmões não são eles que fazem as trocas gasosas. Pronto, se ele tiver um problema ou de edema ou de acúmulo ali dentro, a quantidade de ar que chega não vai ser a mesma que sai. E tudo isso é o sangue sendo transportado e fazendo essa troca junto dos tecidos. Mas isso é outro assunto, que a gente vai ver lá na frente, e aí vocês vão perceber por quê. Por ter aí edema, EAP, edema agudo de pulmão. Por que está aqui? Cena dos próximos capítulos. Quais são os fatores predisponentes aos problemas cardiovasculares? E hoje, gente, existe assim uma propensão muito grande, porque a nossa população está cada vez mais, primeiro, se alimentando mal e não exercitando. Com o advento da computação, em que todas as casas hoje têm um computador, né? E muita gente passa boa parte, ainda mais agora com esse isolamento social, eles estão tendo, através do computador, uma forma de se informar, uma forma de se distrair, e as pessoas começam a se tornar pessoas sedentárias. Ou seja, são pessoas que passam boa parte sentada em frente do computador, sem se alimentar direito, sem se exercitar, e aí a circulação fica comprometida. Quando a gente deu, em geriatria, quando a gente fala assim de escaras, em que qual é o principal causa da escara? A falta de mudança de decúbito, ou seja, a falta de movimentação, ou no leito ou fora dele. Se você não se movimenta, se você passa boa parte no mesmo lugar, sem mudar de posição, a circulação fica comprometida. E no momento em que essa circulação fica comprometida, esse sangue ele pode fazer com que haja um acúmulo de placas de gordura, ou seja, aquilo que você se alimenta, a batatinha frita, o hambúrguer, a carne gordurosa, as frituras, as feijoadas da vida, certo? Então, tende a acumular a gordura desses alimentos dentro do seu vaso. Então, hoje, nós temos um índice de pessoas que está assim, com a propensão, que está com a facilidade das doenças cardiovasculares são muito grandes. Antigamente, as doenças cardiovasculares eram inerentes ao idoso, as pessoas que não faziam exercícios físicos. Hoje não. Hoje você está vendo jovem infartando. Olha o corona aí, todo mundo preocupado com os idosos, e são os jovens que estão sendo acometidos e não estão sobrevivendo. Por quê? Porque apesar deles terem uma idade menor, e seria de imaginar que por ter uma idade menor, né, por ter uma longevidade, por ser mais forte, eles não teriam tanta comorbidade. Mas, no entanto, tem. Está tendo. Então, hoje a gente já pensa em um jovem diferente. Talvez hoje uma pessoa adulta, o idoso, se cuide um pouco mais do que o jovem. Porque o jovem ele pensa que nada vai cair sobre ele. Ele é jovem, né? Então a doença não vem para ele. O jovem acha que nunca vai morrer. O jovem acha que ele pode, que ele sabe, que ele vai, ele se joga. É natural da juventude. Só que hoje, né, de acordo com as coisas que estão acontecendo, a gente não pode mais pensar em um jovem tão saudável assim, né? Hoje você fica diabético aos 16 anos de idade, né? Hoje você fica hipertenso aos 15 anos de idade. Então, são coisas que a gente precisa hoje estar reavaliando. Até que ponto ser jovem está tão livre de determinadas doenças. Então, histórico familiar, ou seja, se você tem pessoas que sofrem de algumas patologias na família, você tem predisposição. A idade, julga-se, a gente bota agora entre aspas, que quanto mais idade, mais riscos cardiovasculares. A gente já está vendo aqui que não é bem assim. A gente tem que avaliar a idade juntamente com a qualidade de vida daquele ser. O sexo, né? Se sabe
que as doenças cardiovasculares acometem mais os homens do que as mulheres, por conta da cultura ignorante de que o homem é mais forte, pode tudo, e ele pode pegar peso, ele pode fazer acontecer, e não é bem assim. Então, por conta até das funções do trabalho, né? Das atividades mais pesadas inerentes para o homem, que a gente já sabe que hoje a mulher também faz, né? Hoje você tem mulheres motoristas, você tem mulheres que dirigem metrô, você tem mulheres que carregam pesos numa boa, ou seja, nós mulheres hoje, já vamos supor, 50% das profissões que antigamente era inerente só ao homem, hoje a mulher já faz. A raça, né? A raça negra, por ser uma raça que sempre trabalhou de sol a sol, sempre carregou peso, há propensão maior, certo? Estilo de vida das pessoas, como dieta rica em sal, gordura, carboidrato, o uso de álcool, do fumo e de outras drogas, ou seja, de algumas ações, algumas atividades não, algumas rotinas, vamos assim chamar, que algumas pessoas têm e que prejudicam. E por conta do dia a dia dessas pessoas, elas não tomam, ou por medo, ou por já estarem acostumadas a essa ação, elas não têm assim a preocupação de ver aquilo que ela está fazendo, o que é que vai provocar futuramente, porque as coisas não acontecem na hora. Você está comendo muito sal hoje, você pode comer durante um ano. Cada mês você come 1 quilo de sal. Sem problema nenhum, você pode comer o ano todo. O segundo ano, o terceiro, o quarto, o problema vai estar lá na frente, quando a idade, quando você chega por volta dos 50 anos, enquanto você está na fase do catabolismo, é como o pessoal diz, descendo o cabo da Boa Esperança, seu organismo começa a ficar mais fraco, os tecidos começam a não responder de forma adequada, e aí é que você vai ver o quão de benefício negativo daquele sal que quando você tinha 15 anos, você comia bastante. Vamos aqui. É a origem básica. A base da formação das doenças crônico-degenerativas, ligada às disfunções circulatórias, tem como ponto inicial as alterações dos vasos sanguíneos. Gente, nossa fonte, nossa riqueza, nosso alimento, nossa oxigenação vem através do sangue. Quando nossos irmãozinhos da Testemunha de Jeová diz que sangue é vida e que ele não doa e que nem recebe, isso é ignorância, fato. Certo? Ignorância, gente, do fato de ignorar. Quando a gente diz que sangue é vida, claro que é. Mas cientificamente a gente não pode dizer que o sangue, se você tirar 1 litro de sangue agora e for se alimentar, esse sangue vai se reestruturar, vai se renovar. O sangue que você tinha naquele momento, depois que você se alimenta, ele renovou, ele volta ao que era antes, a quantidade, a volemia. Então, quando a gente fala que sangue é vida, é porque é nele que nós vamos ter toda a base de oxigenação, nós vamos ter todos os nutrientes necessários para a nossa manutenção. Então, é importante. Então, quando ele diz que a alteração dos vasos sanguíneos, porque os vasos é quem conduz o nosso sangue. Os nossos vasos precisam estar elásticos, precisam estar vivos, precisam conduzir, precisam ter os impulsos necessários para conduzir a corrente sanguínea. Imagine aí aquele joguinho com dominó que fora do país fazem uns desenhos com vários milhões de dominós e aí ele dá um pitoquezinho no primeiro e o primeiro cai, aí derruba o segundo, que derruba o terceiro. É uma cadeia, um vai derrubando o outro. Aquele pitoquezinho inicial foi que deu impulso a que todas as pedras do dominó caíssem. Então, o que eu estou dizendo é que o coração é uma bomba. Como bomba, ele impulsiona. Aquele impulsionamento faz com que o sangue vá para diante. Se os vasos não tiverem a contento, com elasticidade e com impulso suficiente, ele não consegue levar esse sangue adiante.
Quando vocês estiverem no estágio, às vezes você vai ter um profissional que vai dizer assim, poxa, eu não consegui pegar a veia daquele paciente. Então, às vezes estão cansadas, elas estão rígidas, tão duras, e geralmente isso acontece muito ou em pacientes idosos, bem idosos, ou naqueles pacientes que naquele vaso funcionou-se tanto aquela veia que ela ficou uma veia, perdeu a elasticidade. É como se fosse, como é que eu vou dizer para vocês? Um elástico novo, ele tem uma elasticidade boa, ele vai e volta. Quando ele está gasto, ele vai e não volta. Ele nem puxa. Ele fica parecendo um tecido comum. Entendeu? Imagine que você tem um ser humano, que o vaso é um caninho e que esse caninho é como se fosse uma mangueirinha. Uma mangueira nova. À medida que você vai envelhecendo, essa mangueira fica ressecada. Quem tem mangueira em casa e que já prestou atenção com o passar dos dias, dos anos, passando água por ali, a sujeira propriamente dita da água, ou ela está recebendo sol, ela resseca. É isso que acontece com os nossos vasos. Ele, com o passar do tempo, eles tendem a ressecar, tendem a ficar esclerosado, seco, sem como se a gente não conseguisse empurrar, funcionar ele. Então, assim, é importante que, claro e evidentemente, que o envelhecimento é o futuro de todo mundo, mas nós podemos não retardar o envelhecimento, mas melhorar a forma de envelhecer. É por isso que em gerontologia, eu sempre digo no início, a gerontologia, o geriatra, você não é o médico que vai cuidar de você quando estiver velho. Porque depois que você está velho e que algumas doenças conseguem se instalar, ele não pode fazer muita coisa, não. Então, o ideal é que você, aos 30 anos, já comece a procurar um geriatra para que ele previna você das patologias que são frequentes na velhice, certo? Então, as doenças crônico-degenerativas têm como ponto inicial a alteração, o desequilíbrio a nível de vasos sanguíneos. As artérias vão perdendo sua elasticidade, tornando-se mais endurecidas, o que eu acabei de falar. Este fenômeno, quando associado aos fatores de risco, poderá antecipar o endurecimento precoce, arteriosclerose, como também propiciar a deposição de placas de gorduras dentro, no seu interior. São as placas de ateromas. Aí é chamado de arterioesclerose, causando a aterosclerose. Estas alterações levam à oclusão parcial ou total da artéria e até no rompimento. Então o que ele está querendo dizer? Duas coisas básicas resumem essas questões cardiovasculares. Ou pela falta de elasticidade desse vaso, ou pelo entupimento por placas de gordura, que se dá por aumento de colesterol, por alimentação rica em gordura, porque a gordura é pesada. O metabolismo da gordura, enquanto você é jovem, é beleza. Corrente sanguínea está lá ativa, você tem toda a energia, ela pode passar. À medida que você vai ficando mais velho, a diminuição do metabolismo e o depósito de gordura começa a acontecer. É como, imagine aí uma pia em que você joga a gordura dentro. Você pode observar lá na frente, quem já abriu uma caixa de gordura, né, nas casas quando está entupida, vê que é uma caixa cheia de coisa branca, um monte, obstruindo um vaso, obstruindo o cano, que aí você tem que raspar toda aquela gordura, aquilo ali, se fossem os nossos vasos, seriam as placas de ateroma. A nossa primeira patologia é a hipertensão arterial. Hiper é de elevado, tensão é daquilo que tensiona o vaso. Antes da gente começar, vamos imaginar aqui, para entender como é que funciona a fisiopatologia da hipertensão. Vamos imaginar aqueles hidrômetros que tem no meio da rua, que quando tem algum incêndio, ali serve até para lavar a rua,
abrem, colocam aquela mangueirona grossona, adapta ali e vai lavar as ruas. Pronto. O hidrômetro tá ali. Imagine que você pega uma mangueira caseira, mais ou menos com esse diâmetro, ó, e aí você vai pegar esse diâmetro aqui e vai colocar naquele outro do hidrômetro, que é desse tamanho. Vamos supor que você vai apertar, você vai esquentar, você consegue. Você adaptou essa mangueira nesse hidrômetro daqui. Pronto. Quando você ligar o hidrômetro, o que é que vai acontecer? A mangueira pode até resistir por alguns segundos, mas a quantidade de água que vai entrar naquela mangueira é muito grande. A luz, a gente chama luz do vaso. Imagine que você tem a luz do seu vaso, ou seja, o interior do vaso, tem um diâmetro, ó, tem um diâmetro. Tem um diâmetro aqui. E por aqui, imagine que aqui é um tubo, né? É um tubo aqui, não é só essa rodinha. E aí imagine que aqui dentro só dá para passar 200 ml de sangue. E agora está tentando passar aqui 500, 600, para a gente fazer uma conta mais segura. Ou seja, está tentando passar ali uma quantidade de sangue 3 vezes mais. O que vai acontecer com esse sangue passando ali? Ele vai passar? Vai. Ele vai conseguir passar pressionando, tensionando o vaso. Ou seja, exercendo no interior do vaso uma pressão. Por isso que o nome é hipertensão ou pressão arterial. A elevação da pressão, porque no interior do vaso tem uma quantidade de líquido a mais do que a capacidade desse vaso. Por isso que é hipertensão. E aí é o seguinte, ele pode passar? Pode, mas ele pode fazer o que com esse vaso? Romper. E vai romper, sabe aonde? Geralmente acontece a nível cerebral, porque os capilares são muito pequenos. Os vasos que percorrem o cérebro são muito finos. E aí acontece os AVCs, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, que vocês vão ver mais adiante. Mas aí a pressão arterial, quer dizer, a pressão pode ocasionar derrame? Pode. Porque a pressão do sangue está sendo tão grande que vai romper um vaso aqui a nível cerebral, que o pessoal chama de derrame, e a pessoa pode vir à morte. Quando você tem muitos vasos, repare que de vez em quando você pega, eita, uma mancha roxa aqui em mim. Aí você olha assim, o que foi aquilo? Um capilar que se rompeu. Possivelmente, naquela área, um capilar estava recebendo uma quantidade exagerada de sangue. E ele se rompeu porque ele é muito fino. Forma aquela mancha roxa, aquele hematoma. E nossas avós diziam o quê? Olhe, se isso aqui, essa mancha aqui for para o cérebro, você morre. Ela não estava errada, não. Então, a hipertensão arterial é assim, é um aumento da quantidade de sangue com relação à capacidade de um vaso. Está querendo passar mais sangue do que a capacidade da luz desse vaso. Quando a gente fala luz de alguma coisa, é do interior desse vaso. Qual é o conceito, então, de hipertensão arterial? É uma doença crônica. Por que crônica? Porque ela vai e volta, né? Chega um patamar que você tem que fazer a medicação. O médico até tenta, inicialmente, através da alimentação, né, dar um aporte para que você não chegue até a medicação. Então, a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 14/90 ou 14/9. Hoje, antigamente era 12/8, a dita normal. Hoje já se considera 14/9 uma condição normal. O fato é, gente, a sua pressão arterial, a sua respiração, os batimentos cardíacos, você tem que averiguar. Nem todo mundo tem a pressão de 14/9. Muita gente é 12/8. A minha é 9/8. Já se estabilizou mais, hoje já está 12/7/8.
Como é que eu sei qual é a pressão de fulaninho? Não, só pressão normal é 12/8. Aí fulaninho vai e verifica, está 14. Pronto, estou hipertensa. E não é assim. Para que você diga que um paciente é hipertenso, você tem que examinar ele durante um período. E tem mais, não se avalia a pressão arterial sentada lá na Avenida 7, com a banqueta em pleno sol escaldante, e você lá com estetoscópio e tensiômetro, mandando o pessoal sentar, depois, às vezes, até dentro de um período natalino em que está todo mundo lá averiguando, ou andando para cima e para baixo para comprar os presentes de final de ano. Ela senta ali, vai olhar a pressão, quando vê está de 17. Minha senhora, a senhora é hipertensa? Não, animal. Não diga que ela é hipertensa, não, porque os fatores que estão ali ao redor dela, ou seja, o sol, o peso, a correria, certo? O tempo que ela está ali exposta, muitas vezes ela acabou até de comer alguma coisa, ou seja, a agitação está ali, obviamente, que no ambiente agitado, com o metabolismo agitado, a sua pressão vai estar alterada. Então, tem que se ter cuidado com isso. Você tem que verificar num período. Bem, você está no hospital, vamos verificar esse paciente inicialmente a cada 15 minutos a pressão dele. Depois a cada 30. Depois você pode ser a cada 6 horas. Ou seja, ele tem que estar calmo, sem ter ingerido nada quente, nada pesado, sem estar agitado, sem estar nervoso, para que você veja um ambiente tranquilo, para você ter um valor da pressão fidedigno. E aí as pessoas querem verificar a pressão no meio da rua, em pé, inclusive. Eu já vi gente verificando a pressão em pé. Ainda fala que está tirando a pressão, a desgraçada dessa tinha que morrer. Não se tira a pressão de ninguém, se verifica, se aferir a pressão arterial. Esse é o vocabulário correto da pressão arterial. Olha aqui, em gravura, você tem aqui um vaso e ele com a seta dizendo, relacionando ou identificando a pressão que esse sangue aqui dentro está exercendo dentro do vaso. É como você tem uma mangueira acoplada a uma torneira. Quando você liga a torneira, a água não vai exercer uma pressão no interior da mangueira, a mesma coisa é o sangue. O sangue começa a passar pelo vaso e começa a exercer uma pressão. E essa pressão tem que ter um limite. Qual é o limite teórico? 14/9, 12/8. A mais do que isso, durante um período, você averiguando a pressão e sempre batendo 15, 16, 17, 15, 16, 17, você já sabe que ele é hipertenso. Quando você tem uma pessoa que já lhe diz, olha, enfermeira, eu sou hipertenso. Quando você for verificar a pressão, não espere que ele tenha uma pressãozinha de 10, de 12. Não, ele vai ter 16, 17. Para ele, é normal por ele ser hipertenso. Olha aqui a mesma coisa. Aqui está mostrando um vaso normal, certo? Agora, aqui você já tem um acúmulo. Aqui seria os ateromas, a placa de gordura. Porque é o seguinte, quando eu disse que a quantidade de sangue tem que passar no interior do vaso, esse sangue, vamos supor, aqui tem a capacidade de 200 ml. Está tentando passar 600. Poxa, a pressão vai ser muito maior. Mas essa pressão pode continua passando no vaso, olha onde a seta está passando, continua passando aqui no vaso, 200 ml. Só que aqui tem uma placa de gordura estreitando o vaso. Então, obviamente, que esses 200 ml, que aqui em cima seria normal, aqui embaixo ele está exercendo uma pressão muito alta, porque o vaso está estreito por conta da placa de gordura. Piorou aqui embaixo, que está quase obstruído, fazendo aqui essas bolinhas pretas que tem aqui, formando coágulo de sangue. Imagine quando você tem aqueles córregos no meio da rua, quando tem um lixo no meio, quando a chuva bate para escorrer, forma um lixão no meio, é igualzinho aqui. Então, veja só, um vaso pode estar comprometido por conta da quantidade de líquido a mais que está passando. Ou ele pode estar sendo estreitado, ou por um coágulo, ou por placa de gordura, ou por uma outra patologia qualquer. Certo? Agora é o seguinte, esse líquido todo, esse sangue todo vem da onde?
Já te digo, ó. Líquido em excesso. Líquido em excesso. Aí você diz assim, mas o líquido, a água não é boa? É. Mas imagine quando você come alguma coisa que tem sal demais. Você vai beber líquido demais. Tudo demais é sobra. Não é porque a água é um nutriente importante que seu excesso vai ser benéfico. Não é não. Toda vez que você ingere uma quantidade exagerada de líquido, a tendência é você aumentar o líquido circulante no seu organismo, o sangue. Vocês sabem que o sangue ele é filtrado. E aí, se você bebe muita água, muito líquido. Se você urina demais, a quantidade de sangue... Se você perde sangue, a quantidade de sangue diminui. Se você urina demais e não repõe, a quantidade de líquido circulante em você também vai diminuir. Ou seja, os líquidos... E não, outra coisa, não é só o líquido que você ingere. O alimento também tem líquido. Né? As frutas, as verduras, a carne, todos eles têm uma quantidade de líquido que ao você ingerir, você absorve. Para que você absorva, quando a gente fala absorver, é para ir para o sangue. Tudo vai para o sangue. Então, é importante que você tenha um controle desse líquido. Às vezes, para quem já deu fundamentos, vai lembrar, para quem não deu, vai dar. Às vezes o médico pede controle hidroeletrolítico, ou seja, o controle de líquidos que você ingeriu e os que você eliminou. E aí você tem todos os recursos, aparelhos para fazer essa mensuração. Então tem que se ter cuidado com a quantidade de líquido circulante. Às vezes até ele já não tem nem mais para onde ir, aí os tecidos começam a absorver, aí é que é uma desgraceira. Os famosos edemas, as pernas inchadas, os braços inchados, uma anasarca, que é o edema generalizado, está todo inchado, cara, tronco, perna, braço, isso é arriscado, porque significa acúmulo de líquido, porque enquanto na corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? Você toma um diurético. Qual é a função do diurético? Estimular a urina. Se você botar para fora, por isso que geralmente o médico ele dá um antihipertensivo e um diurético. O diurético é para auxiliar a saída de líquido. Quanto mais líquido sai, mais melhora a circulação. Ok? Vamos lá. Ele aqui, de novo. Aí você tem a placa de gordura de um lado, placa de gordura do outro, o sangue passando, aqui chega a fazer um redemoinho. E esse redemoinho que forma aqui pode formar um trombo, um coágulo de sangue. E interferir. Se aqui fica um coágulo de sangue, obviamente, esse sangue que está chegando aqui, ó, esse sangue que está vindo por aqui, vai passar por aqui? Não vai não, vai acumular. E olha os edemas. Entendeu? O sangue ele precisa passar de um lado para outro, circular. Ele não pode ficar retido. Repare que ele tá esse lado de cá está mais vermelho do que o lado de cá. E se aqui dentro, se esse lado de cá não começar a receber aporte sanguíneo, ele vai deixar de receber oxigênio, vai deixar de receber nutrientes, e essa área daqui toda vai necrosar, morre, o tecido morre. Tecido que não tem oxigênio, ele morre. O que é anemia? É uma deficiência da oxigenação por N fatores. E não pode acontecer isso. Certo? Vamos lá. Olha aqui de novo, outro vaso. Um corte longitudinal mostrando para vocês que ó, a luz do vaso tem todo esse diâmetro aqui. Mas, olha, está comprometido porque a placa de gordura fechou um pouco a luz do vaso. Então, aqui, se passava antes 200 ml de sangue, aqui só vai passar 100. Está comprometido. E se mais adiante tiver outro trombo, piorou a situação. Certo? E aí vocês vão ver mais adiante a importância de um cateterismo, que coloca um catéter no interior do vaso para desobstruir, principalmente se tiver um coágulo por aí, por esse meio. Mas vamos para frente. Aqui, eu só quero que vocês comecem a visualizar a questão das placas de ateromas.
Quais são os fatores de risco da hipertensão? Dieta inadequada, hipersódica e hiperlipídica. Vocês devem ter visto isso em nutrição, ou seja, uma dieta rica em sal e uma dieta rica em gordura. Obesidade, pela própria situação da condição física do indivíduo, ele tem muito peso porque ele tem muita gordura e essa gordura pode obstruir o vaso. Tabagismo, né? O cigarro é um dos vilões, porque a nicotina ela é de depósito, você fuma e ela fica depositada. E outra coisa, seu José, lá do interior, que fuma aquele fumo de corda, ele não tem tanto risco quanto o nosso cigarro chiquerésimo que você compra aqui no shopping. Por quê, Pro? Porque aquele cigarrinho que está ali, muito caro, que você fuma, ali dentro tem outros ingredientes que não é o fumo só. O fumo puro não faz mal, porque ele é puro, né? Ele é tipo um vegetal, como é que se chama? Um vegetal, eu não sei como é que prepara, mas seria um vegetal trabalhado naturalmente. O cigarro não. Ele é trabalhado artificialmente, né? Estresse, né? E aí é o seguinte, se estresse causasse... O problema do estresse é o que ele causa. Por exemplo, você quando está estressada, cada um responde de um jeito. Uns comem chocolate demais, outros tendem a comer, outros não comem, outros tendem a ficar agitado. E com isso tudo, quem sofre? O coração. Quanto mais agitado você está, e a agitação não é só do físico, não, mente também. Quanto mais você se torna agitado, o seu metabolismo tende a trabalhar mais rápido. Se ele está trabalhando mais rápido, significa que o coração está trabalhando, está batendo mais rápido. O aporte sanguíneo ele está tentando suprir necessidades e ele pode entrar em falência. Daí o infarto agudo do miocárdio, a falência cardíaca. Ele cansa e para. O coração é uma máquina, mas é uma máquina natural. Ele não tem nada que você possa colocar na tomada para carregar ele, não. Ele trabalha, simplesmente. Quanto mais ele trabalha, um dia ele vai diminuir o trabalho e vai parar, se você não tiver cuidado. Alguns medicamentos, né? Sedentarismo, repare, o estresse agiliza, o sedentarismo paralisa. Olha que miséria, né? O sedentarismo faz com que o seu corpo não metabolize. Uma pessoa parada, tudo para. Quanto mais tempo deitado, quanto mais tempo sentado, o organismo também fica dessa forma. Jantar à noite e dormir é ruim por quê? Porque o seu metabolismo fica lento, aí você come um mocotó e vai deitar. Veio do barzinho num dia de sábado, cheio de cachaça, comeu a fritura até onde não cabe mais, deita, toma banho e vai dormir. No outro dia, nem levanta. Levanta em um outro patamar, lá no céu, com outros irmãos nossos. Entendeu? Então, assim, tem que ter um meio termo. Né? Se você vai fazer uma refeição copiosa, faça em um tempo que você possa dinamizar o metabolismo. O que é metabolizar, Pro? É passar para a corrente sanguínea, ser distribuído nos tecidos, eliminar o que não serve e absorver só o que serve. E aí, muitas vezes, você fica empachado. Quando você arrota, a comida vem aqui, ó, porque você comeu demais. E isso um dia vai ter um preço. Você pode não ser cobrado agora, quando jovem, mas lá na frente vai. E muitas vezes antes mesmo de que você espere. É por isso que hoje, geralmente, aos 30 anos de idade, tem muito diabético e muito hipertenso. Bora lá. Quais são os tipos de hipertensão básicas que a gente conhece? A hipertensão primária, também chamada de sistêmica, ou seja, aquela em que não tem uma causa própria e que está na corrente sanguínea. Pronto, elevação da corrente sanguínea. 90% dos casos são sistêmicas. E a hipertensão secundária, que são o restante 10%, que são através, ela é secundária porque ela vem de acordo de outros problemas. Ela vai ser uma consequência de outros problemas.
Então, pode ser problema renal, ou seja, você não está eliminando uma quantidade de urina suficiente, tumores no sistema renal, doenças endócrinas, ou seja, hormonais. Tudo isso pode ocasionar uma hipertensão secundária, que aí você sabe a causa. Porque a primária você não sabe, só sabe que é sistêmica, certo? E aí a gente também, conforme a gravidade da hipertensão, repare que aqui também é uma classificação. Os tipos de acordo com como elas ocorrem, certo? Aqui é de acordo com a sua gravidade. Ela pode ser de grau 1 ou leve, que geralmente você vai controlar através da nutrição, né? O médico vai passar ou a nutricionista uma dieta adequada, vai lhe tirar fumo, vai tirar cigarro, outras drogas, se porventura vocês façam uso. Pronto, essa é de grau leve, foi detectada, vamos trabalhar ela. A de grau 2 e 3, além do controle dos fatores de risco, todos esses que a gente falou, cigarro, álcool, droga, outras drogas, necessitará da utilização de medicamentos para o resto da vida. Vocês não têm ideia o que é você tomar uma medicação todo santo dia, que é o meu caso. Todo dia de manhã eu tomo uma metformina de 850 miligramas. Todo dia à noite, antes de dormir, eu tomo 30 unidades de insulina. Às vezes a gente já faz tudo mecânico, mas é ruim demais. É ruim demais. Você tomar furada todo santo dia é ruim demais. E mesmo o comprimido é ruim. Então, se a gente pode evitar antes, por que não evita? Vamos lá. Qual é o diagnóstico? Como se faz o diagnóstico da hipertensão? Através da medida da pressão arterial, né? Quem sabe fazer, beleza. Quem não sabe, vai aprender. É justamente a verificação de tempo em tempo, de período em período, que muitas vezes é o médico que quer determinar, certo? Mas se ninguém determinar, você sempre começa a verificação de 15 em 15 minutos. Verificou às 6 horas, vai verificar às 6h15. Verificou às 6h15, vai verificar às 6h30, às 15 para as 7, às 7 horas. Pronto, quando você nota que durante um turno, vamos assim dizer, ela se manteve, pode passar a cada 30 minutos até você chegar a cada de 6 em 6 horas, para que você veja e até diga se a pessoa é hipotensa, é normotensa ou é hipertensa. Hipotensa tem uma pressão baixa, normotensa tem a pressão normal e hipertensa tem uma pressão elevada. Ou seja, acima de 14 por 9. Desculpe, 19 a pobrezinha está quase morta. Quais são os sinais e sintomas? Dor no peito, cefaleia occipital e matinal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Seria esse tipo de cefaleia. Uma dor aqui na região occipital, certo? É uma característica. Tanto é que quem tem problema de hipertensão, quando tem uma dor de cabeça desse porte, já sabe que a pressão está um pouquinho alta. E geralmente, quando a gente sente, mesmo não sendo hipertensa, a gente já pede para aferir a nossa pressão para ver como é que está a pressão. Edema dos membros superiores e inferiores ao final do dia, os membros estão inchados. Escotomas. Então, isso aqui mais ou menos. Imagine quando você vai para o escuro, quando você entra num lugar escuro, ou fecha o olho. Fecha o olho aí agora. Todo mundo vai fechar o olho. Fecha o olho. Fica aí mais ou menos um minuto. Eu não vou ficar não, mas vocês vão ficar aí 1 minuto com o olho fechado. Quando você abre, tem um bocado de vagalumezinho. São esses vagalumezinhos, um pisca do seu olho, que são os escotomos. Só que aí no caso da pressão arterial, você não precisa fechar o olho, não. É uma sensação de ficar com a vista escurecida, cheia de vagalume. Pode verificar a pressão que está alta, certo? Então, são os escotomos. Irritabilidade. Eu não conheço um hipertenso que não seja irritante e irritável, né? Peraí, gente, deixa eu botar aqui meu bichinho, que é minha perna. Olha aqui, ó, meu bichinho. Vamos. A perna de vovó está doendo. Viu? Então, assim, por que isso? Pela própria aceleração normal da corrente sanguínea.
né? Ela é hipertensa porque ela tem uma quantidade, um aporte de volume sanguíneo a mais. Cansaço ao se esforçar. Mas é qualquer coisinha, qualquer besteirinha. Vai subir uma escada, uns degrauzinhos, tá? Cansaço. Qualquer esforço. Não é esforço brabo, não. É qualquer esforço. Até não pegar um copo de água, cansa. Tontura. Dispneia, aquela dificuldade de respirar, até por conta do cansaço físico. E aí eu chamo a atenção que a hipertensão pode estar presente sem nenhum tipo de sintoma. Você pode ser hipertensa sem saber, porque é assintomático. Essas doenças assintomáticas, João, você vai levantar? Vai levantar? Você vai levantar? Essas doenças que são assintomáticas, elas ficam na surdina. Elas agem, elas têm todo o tempo do mundo para agir, porque você não está sentindo nada, não vai tomar remédio, e enquanto você não sabe, não está tomando remédio, ela está agindo. Muitas vezes você só vai descobrir quando a coisa toma uma forma aguda, atinge um pico elevado. E aí, muitas vezes, ela já danificou muita coisa, já fez uma carnificina, certo? Os escotomos de novo. A cefaleia occipital, que é justamente onde ele está colocando a mão na cabeça, aqui na nuca, quase na nuca, é o osso occipital. Por isso que cefaleia occipital, que é justamente nessa área do occipito. Qual é o tratamento? Medicamentos, ou seja, antihipertensivos, e os diuréticos e outros. Os diuréticos é para diminuir, através da urina, a quantidade de líquido que está exercendo lá dentro. Dietoterapia, uma dietoterapia ou assódica ou hipossódica, hipolipídica ou sem nenhum tipo de gordura, certo? Mudança do estilo de vida é importante. Gente, vocês não têm ideia o quanto o estilo de vida, o quanto você aliviar a cabeça, o quanto você não se aborrecer a troco de nada, evitar o estresse o máximo que você puder, tirar para você momentos assim, no meio do nada, tirar e respirar fundo, olhar para o nada, não pensar em nada, isso é importante. Porque a gente sente um abafamento tão grande no coração que a impressão que tem, parece que tem uma pedra em cima do tórax da gente. Bote uma pedra em cima do tórax que você vai perceber que você não consegue respirar. E é assim que a gente se sente. Estou falando por experiência, viu? Eu passo meus momentos caladinha, sem ninguém saber. Vamos lá. Atividade física é importante, certo? Dona de casa acho que nem precisa, porque toda hora pega na vassoura, vai lavar prato, vai lavar roupa, quase que nem precisa. Controle do peso é importante, você saber qual é o seu peso ideal e não ultrapassar, certo? Ou seja, um acondicionamento físico. Quem tem dinheiro vai para uma academia, certo? Quem não tem, faz uma academia improvisada em sua casa. Né? Faz um trabalho razoavelmente, né? De aproveitar enquanto você está lavando roupa, enquanto você está varrendo uma casa, e aproveitar e fazer um exercício, passivo ou ativo. Quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com um paciente que está acometido dela? Controle da pressão arterial, óbvio. Você precisa verificar essa pressão, no mínimo, 3 vezes por dia. A administração das medicações que o médico prescrever, incentivar as práticas físicas e mentais. Gente, quando a gente fala assim, uma prática, uma atividade mental, não é para você pegar, ter muito dinheiro no bolso e ir para como é que eu vou dizer, veranear em uma casa de praia. Não! Pega um dinheiro qualquer, pega um ônibus, vá no shopping, entre por uma porta e sai pela outra para não ter que ver as vitrines. Porque se for ver as vitrines, acho que piora a pressão. Ô, João, bota aqui para mim, faz favor. E basta que você chegue na janela e contemple a natureza. Faça de conta que não tem ninguém ao seu redor. Faça de conta que quem está ali, que está ali aborrecendo, gritando, não está ali. Bote uma música. Às vezes eu brinco em tomar uma cervejinha bem gelada no meio da semana. É bom.
Fugir da rotina. Por que cerveja só pode ser sexta, sábado e domingo durante o dia? Porque de noite a gente vai ter que deitar para trabalhar no outro dia. Não, você pode pegar sua cervejinha e tomar sua cervejinha. A cerveja aí funciona como uma atividade mental. Então, é importante que você saiba fazer isso. Assistir um filme, quem tem paciência, eu acho louvável. Tem gente que eu não tenho paciência muito, não. Assistir um filme, fazer um artesanato e dançar. Gente, existem várias coisas que você pode gostar e que pode aliviar a cabeça. Orientações necessárias estendido aos familiares. Não adianta o paciente fazer higiene mental e ir para casa para uma mulher miserável, um marido desgraçado, que vai encher seu saco e lhe encher de problema. Encaminhar aos programas do governo. E o governo tem a questão da hipertensão, dentro das UPAs, dos postos de saúde. Pode averiguar no seu bairro, que possivelmente vai ter um programa para hipertensão arterial. Bem, a hipertensão arterial é uma patologia que quase todo mundo conhece. Ó, gente, a preparar vocês logo, são 45 slides, viu? Eu só estou no 23 ainda, né? A hipertensão é uma doença nossa de cada dia, convive com a gente tranquilamente, certo? Nós conhecemos muitas pessoas, principalmente dentro da nossa família. Ela chega a ser até algo que a gente sabe se safar, vamos assim dizer, numa boa. Agora, angina pectoris. Angina é uma patologia comum. Pouca gente sabe que tem. E é algo assim confunde-se muito com o IAM. Mas o angina pectoris, ou ainda angina do peito, é uma síndrome clínica caracterizada por crises de dor, queimação ou sensação de pressão na região do tórax. Olha, o IAM também tem dor, mas a dor do IAM é uma dor constrictiva, é uma dor de aperto. Ele chega a dar um grito de dor na hora que está sofrendo da crise, aperta e grita e cai. O angina não. Lembra que eu te falei, bote uma pedra bem grande em cima do seu tórax. Você está puxando o ar e não está conseguindo. O peso, a pedra não está deixando você distender os seus pulmões para captar oxigênio. Alguma coisa está acontecendo para que esse ar não está entrando. É causada pela obstrução transitória das coronárias. A causa da dor é o fornecimento inadequado do sangue ao coração, resultando no suprimento insuficiente de oxigênio e de nutrientes para o miocárdio. Repare que tudo se parece, as causas são as mesmas. Repare que o vaso está lá dentro. Nós precisamos dele funcionando. E na angina também ele está obstruído. A diferença é que a angina tem uma causa. Você sanando a causa, pronto, você retorna. Vocês vão ver mais adiante que um dos tratamentos é a administração da nitroglicerina. Antigamente até tinha-se um termo muito comum, antigamente, hoje não tem mais. Pô, fulano é nitroglicerina pura. Ou seja, ele era retado, ele passava lascando com tudo. A nitroglicerina faz isso. Quando se toma, ela vai agir dentro do vaso, arrebentando tudo que tiver pela frente, obstruindo aquele vaso. Sana o problema, você retorna, você volta a respirar, mas quando você toma e a respiração continua deficiente, a oxigenação continua deficitária, pode escrever que é um infarto. Mas vamos adiante. Então, a dor é um tipo queimação, sensação de pressão no tórax. Vamos para frente. Cuidado que algumas perguntas, nas provas, as respostas se parecem, mas tem coisas que diferenciam. O angina tem dor, o IAM tem dor, as infecções cardíacas quase todas têm dor, mas existem dor e dores. Olha o que eu disse na estante, o infarto é uma dor constrictiva,
apertada. Imagine que é como se tivesse, tipo punhalada. Você meteu a faca e torceu. É essa a dor do infarto. Já do angina, não. É uma dor cansada, queimando, não lhe deixando respirar. Fatores predisponentes: esforço físico, ingestão de refeição copiosa, ou seja, muita refeição, aquela feijoada braba, exposição ao frio e a situações estressantes, porque aí faz constricção de vaso, faz aumento, a questão de estressar, faz o aumento desse sangue querer passar para um vaso que o diâmetro é menor. Quando você trabalha em um ambiente muito frio, há uma constricção de vasos. Quando a gente está com frio, a tendência não é a gente se tremer, isso é um meio um meio de defesa para favorecer o abalo e aí você começar a se esquentar. Mas o frio faz vasoconstricção. Quer ver uma coisa? Quando você está com bastante calor, a tendência é você chegar em casa e o quê? Banho frio. Pá, é gostoso, refresca, mas você sai do banho e sai com calor. Por quê? Porque o frio, já estou falando, ele é vasoconstrictor. O que é que ele faz com os seus canais? Peraí, que eu estou procurando a palavra. Os canais, as glândulas, não são as glândulas, não. Os canais que eliminam o suor. É que eu estou esquecendo o nomezinho dele. Se você joga água fria nele, o que é que ele faz? Eles são canais. Eles eliminam o suor por ali. Mas você tomou banho frio. O que é que acontece? Peraí, deixa eu ver. O que é que ele acontece? Constringe. Ele aperta. Vai reter o calor que você estava lá dentro. Então, é por isso que quando você sai, você daqui a pouco está com calor novamente. E a água quente, por mais que não é desagradável, eu sou suspeita porque eu adoro água quente, a água quente, ela faz vasodilatação. Quando você toma e sai do banho, os vasos, eles estão mais abertos. Então, o transportar, a temperatura, o suor, a quentura interna tem uma facilidade de sair mais rápido e não ficar lá dentro retida, né? Atenção! A dor da angina deve cessar com repouso ou com o uso da nitroglicerina num período de 20 minutos. Caso contrário, a indicação é de infarto agudo do miocárdio. Olha o que eu disse na instante. Não melhorou, continua, é um infarto. Porque assim, a angina tem essa bondade. Se você elimina a causa, ela some. Acabou. As pessoas idosas podem desenvolver sintomas anginosos mais rapidamente do que os mais jovens. Por quê? Porque a dor se manifesta como fraqueza ou desmaio quando expostas ao frio. Olha que interessante. As pessoas idosas podem desenvolver sintomas anginosos mais rapidamente do que os mais jovens. Até porque os vasos dos idosos estão mais comprometidos do que no jovem. Como é que se faz o diagnóstico do angina? Através das manifestações clínicas, ou seja, o paciente vai contar o que é que está acontecendo, eletrocardiograma vai dizer, o Holter, vocês vão ver daqui a pouco, né? Que ele tem a propensão de avaliar dentre as 24 horas, aquele monte de fio que a pessoa coloca e fica 24 horas com ele, fazendo uma avaliação cardíaca. Cintilografia miocárdica, ou seja, se por acaso houve um infarto, alguma coisa, a cintilografia vai lhe dizer, daqui a pouco você vai ver mais ou menos o que é, e o cateterismo cardíaco, que às vezes, por conta de um coágulo, de uma obstrução, está acontecendo angina. E o cateterismo é um catéter que é colocado no vaso para poder desobstruir. Vamos embora para frente. Eu vou voltar a repetir. Olha aqui o Holter. É o aparelho utilizado para registrar a atividade elétrica do coração durante 24 horas. Cheio de fio. E aí quem vai fazer a avaliação é o médico. Cintilografia funciona, gente, como se fossem uns retratozinhos, ó. Consiste na introdução de radioisótopos. É ruim de falar.
substâncias detectadas por radiação por via intravenosa com o objetivo de detectar infarto agudo do miocárdio. Ou seja, é como se fosse uma substância que é colocada e aí ela vai, através de fotografias, ver se tem isquemia, se tem fibrose, se for um coração que teve um infarto. Ou seja, através dessas fotografiazinhas, o cardiologista ele pode fazer exatamente uma leitura de como está como é que se diz? A atividade do seu coração, como é que está os tecidos do seu coração, ou mais precisamente o miocárdio, certo? Aí ele está dando exemplo como é que está um coração sadio depois de um estresse, uma isquemia depois de um estresse, uma fibrose depois de um estresse, e aí vai colocando, né? Ou seja, ele vai tirando uma fotografia, mais ou menos isso, das situações que o coração se encontra depois de alguma coisa, olha lá, em repouso, em isquemia. Então, o médico, o cardiologista, é que depois dessa avaliação vai lhe dizer como é que está, ou se você teve uma angina, se você teve um infarto agudo no miocárdio. O cateterismo já é a introdução de um catéter pela uma artéria. E aí tá os exemplos. Ela vai desobstruindo essas redezinhas, funciona, e esses balãozinhos funcionam. Olha como ele entra. Ele entra desse jeito, bonitinho, desobstruindo. Depois ele vai insuflar. É como se ele quisesse afastar a artéria para o sangue passar, certo? Por dentro daqui, né? Tem o canalzinho que permite, é uma permeabilidade, ou seja, ele entra, ó, entrou, insuflou, distendeu e agora tira o balãozinho, é o que chama de stent. Ele tira o balão e deixa aqui para evitar que as paredes dos vasos colabem. Que se ele tira tudo, provavelmente o vaso vai, ó, colabar, vai murchar, uma parede vai juntar com a outra e não é isso que você quer. Então, fica a redezinha lá. O cateterismo aqui, né? Fazendo uma outra perfusão, né? Geralmente ele entra por aqui. Lá na frente eu vou lhe mostrar um outro melhor. Mas ele está dizendo aqui, ó, a aorta está aqui, o catéter está aqui, ou ele já fazendo a voltazinha para ir. Tudo isso é visualizado, o médico está lá com o computadorzinho, né? Visualizando, manipulando o caminho que ele quer que esse catéter percorra. Ele aí de novo. Aí, inclusive, ele já está tirando o balãozinho. Aqui, ó, já está melhor. Via de entrada do catéter, ó. Geralmente ele entra através para a aorta. Ela é mais larga. E aí vai colocando e vai, ó. Ele aqui, ó. Vai entrando. Esse catéter, aonde está a desobstrução, onde que ele está? Isso aqui, ó. Ele entrou aqui, através da veia cava superior. Ele vai por aqui. Vai chegar até a artéria pulmonar, e aí, se for um outro caminho, ele vai para ir para a aorta, ou seja, aqui ele está indo para o caminho da artéria pulmonar. Provavelmente uma obstrução a nível da circulação da artéria, né? E aqui possivelmente devia ter... Porque aqui, na verdade, às vezes ele foi para desobstrução, mas muitas vezes coloca-se um catéter só para visualizar. Na ponta do catéter tem um tipo, como se fosse uma maquininha de filmar, uma filmadorazinha, não sei como é que chama isso, mas na pontinha, para que ele visualize o interior de algum órgão, que nesse caso aí é o coração. Qual é o tratamento? Tratamento clínico, certo? Angioplastia coronariana, ou seja, vai fazer uma desobstrução, vai fazer uma recanalização. Às vezes você tem uma obstrução no local em que você não pode desobstruir, aí você faz as famosas pontes. O que é uma ponte safena? É um pedaço do vaso safena
que ele tira e faz uma ponte. Ó, aqui tem um vaso obstruído, aqui não teve como desobstruir, ele pega aqui um pedaço da ponte, um pedaço da safena, que é um vaso longo, uma artéria longa, e aí, ó, pega ela um pedacinho, a obstrução está aqui, ele faz uma ponte, ó, ou seja, vai desviar o percurso do sangue, porque o sangue não está passando aqui. Então, ele desvia, como se fosse uma ponte, por isso, ponte safena. Cirurgia de revascularização miocárdica, é o que eu acabei de falar, as pontes são a forma de revascularização. O objetivo do tratamento é aumentar a oferta de oxigênio ao miocárdio, utilizando-se da nitroglicerina e controlando os fatores de risco, fumo, obesidade, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, ou seja, o aumento do colesterol na corrente sanguínea. Difícil. E hiperglicemia, ou seja, gente, o tratamento, além de você afastar os fatores de riscos, além de você controlar esses fatores, que muitos deles são de depósito, então você tem que ir acompanhando, sua preocupação aí é com o miocárdio, porque é o miocárdio que é a camada muscular do coração, é ele que impulsiona os batimentos cardíacos, então você precisa proteger ele. Quando você tem um infarto, você vai ver daqui a pouco, a depender da extensão que a área do miocárdio foi comprometida, você vai ter sequelas para o resto da vida. Então, tem que se ter cuidado. Cardiologista é um dos médicos que você precisa estar em contato periódico com ele. Olha quem está falando isso, eu. Eu não me lembro quando eu fui no cardiologista, mas né, a gente faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Bora. Cuidado de enfermagem, que esse sim nos interessa. Estou ouvindo um aluno dizer aí, eita, professora, a senhora está bebendo é muita água. Primeiro que eu sou diabética, né? Como é que chama? O excesso, a polidipsia é muito grande. Apesar de que eu estou tomando muita água hoje, porque eu comi um cozido no meio-dia, né? E vocês sabem que cozido, uma farofinha da carne de sertão e tal, faz com que a quantidade de sal ingerida seja grande. E é por isso que chama, né? Que necessita da água. Mas vamos embora. Repouso ao início da dor. O que você quer é acalmar, minimizar a questão metabólica. Deixar ele em repouso. Até porque, se for um coágulo, para não agitar a tal ponto que ele saia de um lado para outro. Vamos descansar. Participar de um programa diário de atividades físicas que não produzam desconforto torácico, falta de ar ou fadiga indevida. O exercício físico tem que ser recomendado pelo médico. O médico tem o professor de educação física geralmente pede uma batalha de exames para que vocês comecem a fazer exercícios físicos, né? Prova de esforço, você precisa. Alternar as atividades diárias com período de repouso. Olha aquela criatura que gosta de fazer a faxina, começar de manhã e só terminar de noite. Não, não pode não. Se você tem problemas cardíacos, você faz um pedaço, senta um pouquinho, descansa, respira fundo, oxigena todo o seu organismo e volta a fazer seu serviço. Isso tudo é você fazendo as recomendações para o seu paciente. Olha, dona Maria, quando a senhora voltar para casa, trabalhe o mínimo possível. Não faça tudo de uma vez. Faça uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã. Tudo passa. Descanse mais do que trabalhe. Isso você dizendo para ela está lhe ouvindo sim, e não vai fazer nada disso. Alternar a atividade, como eu já falei. Fracionar a alimentação em menores porções. É o que a gente chama de alimentação fracionada. Não é comer uma vara de pão. Não é comer um pacote de biscoito. Não é comer 2 pratos de comida. É um pouquinho por vez. Certo? Comer mais salada, mais fruta. Se você for comer um feijão, um arroz, procure alimentos ricos em fibras para dinamizar o metabolismo desses alimentos. Certo? Muito líquido. Beber muito líquido correspondendo à eliminação. Se você está bebendo mais do que está eliminando, traz problema. Cuidado de continuação. Evitar a ingestão excessiva de cafeína.
de bebidas à base de cola, ou seja, café, refrigerante, Coca-Cola, Pepsi-Cola, certo? Evitar cigarro, porque tudo isso aumenta a frequência cardíaca, que é o que você não quer. Quanto mais esse coração acelerado, mais líquido passando rápido e pode você infartar. Não usar comprimido de emagrecer, descongestionante nasal ou qualquer outro medicamento sem prescrição médica, porque essas medicações possuem medicações excitantes. Possui medicações que aceleram os batimentos cardíacos. Quem já tomou medicação para emagrecer já deve ter percebido que quando toma, o coração dá umas batidinhas mais rápidas. Então tem que se ter cuidado. Assim é descongestionante nasal. Evitar o fumo, o que eleva a frequência cardíaca, a pressão arterial e diminui os níveis sanguíneos de oxigênio. Isso aí nem precisa falar. Cigarro é ruim para qualquer coisa. A primeira coisa que tem que ser feito é parar de fumar. Utilizar roupas adequadas às variações de temperatura, ou seja, está frio, vamos vestir uma roupa que aqueça, se está quente, uma roupa que refresque. Reorganizar seus hábitos de vida a fim de reduzir a frequência e a gravidade dos ataques de angina, não é? A qualidade de vida é importante. Orientar ao seu paciente que deve ter sempre consigo o medicamento que o médico passou. Se for a nitroglicerina, você já sabe, está ali guardadinho. Manter conservado em recipiente escuro, porque a luz altera a sua composição. Ao usar o medicamento, manter a língua imóvel e não deglutir, porque geralmente essas medicações são sublinguais e não é para engolir, é para deixar que a saliva absorva. Para evitar as crises de angina, utilizar nitroglicerina antes de qualquer atividade intensa, como, por exemplo, as relações sexuais. Vocês já devem ter ouvido falar casos em que o cara foi para um motel e lá ficou. Lembrou? Alguns efeitos indesejáveis podem surgir, tais como rubor, ou seja, fica todo vermelho, dor de cabeça, cefaleia, hipotensão, ou seja, pressão baixa, e ataque cardíaco. Tem que se ter cuidado. Aí você diz assim, mas não é uma incoerência até abaixar e o coração começar a bater mais rápido? Não. O coração, quando bate mais rápido, quer ver quando você está perdendo sangue, começa a ter hipotensão, sua pele está fria e pegajosa, pegue no pulso desse indivíduo, está rápido. Está ataque esfígmico. Ele está fino, mas está rápido. Por quê? É o coração. O pulso é o reflexo dos batimentos cardíacos. Então, o que acontece quando você está perdendo sangue, quando você está tendo um problema a nível do seu metabolismo, dos batimentos cardíacos, o coração está batendo mais rápido para suprir sua necessidade de sangue. E é aí que a pessoa infarta. É aí que ele entra numa como é que exaustão. Ele cansa. Está batendo muito rápido. Tem que dar uma parada. Então, vamos deitar, vamos elevar as pernas, vamos fazer mecanismo para poder acalmar, certo? Porque senão você entra em exaustão. Ok? Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem me chamar pelo zap, mesmo depois, viu? Que eu tiro a dúvida de vocês. Mas é que essas patologias, inicialmente, quase todo mundo conhece. E agora a gente vai para o mais conhecido infarto agudo do miocárdio, que nada mais é do que uma diminuição do aporte sanguíneo que chega até o miocárdio. Então, esse sangue diminuiu de chegar até lá. Por quê? Pode ser uma placa de ateroma, pode ser um coágulo, pode ser um estreitamento do vaso, eu não sei. O fato é que naquela área não está indo sangue suficiente e você não está sabendo. Peraí, deixa eu beber minha água. Você não está percebendo, porque ele é sorrateiro. Quando você vai descobrir, deu uma crise. Ó, aqui você tem o vaso, ó, a plaquinha, depósito de gordura, ó, e vai obstruindo. E o coração começa a perder a oxigenação de uma área. Repare que aqui tem um sangue coagulado, que possivelmente nessa área daqui já perdeu a oxigenação. E tecido que não está sendo oxigenado, ele entra em necrose. E aí, a depender a extensão, a gravidade,
a intensidade que vai ser a consequência desse infarto vai depender muito da área que vai ser comprometida no miocárdio, a área ao redor do miocárdio comprometida, entendeu? Então tem que se ter este cuidado em você ver se a área que está lá é muito grande. O médico que vai ver isso. Poxa, a área é muito grande. Às vezes vai deixar sequelas que você nem esperava. Mas eu nem sabia, mas você estava. A crise não é o infarto propriamente dito. O infarto ali é a crise aguda, porque o infarto é uma doença crônico-degenerativa. Ela é crônica porque ela vai acontecendo aos pouquinhos sem você sentir. Quando você sente, já é tarde demais, a crise já aconteceu muitas vezes, leva o indivíduo ao óbito. Toda crise de infarto leva o paciente ao óbito? Não. Mas a maioria leva. Ó. Olha aqui, o vaso, né? As hemácias, e aqui nas laterais, as placas de gordura fechando já o vaso. E aí, consequentemente, esse sangue que ia lá para o coração diminuiu essa quantidade. O coração já não está recebendo uma quantidade de sangue adequada. Ó, é um quadro típico do infarto, quem está infartando. Aquela dor constrictiva, ele chega a gritar como se fosse tipo punhalada. E ele aperta a região do coração. Quais são os sintomas? Ela anuncia? Anuncia. É só você perceber. Dor torácica é o principal sintoma associado ao infarto. É descrita como uma dor súbita, ou seja, de repente, subesternal, embaixo do osso do externo, constante e constrictiva, como se fosse uma punhalada, que pode ou não se irradiar para várias partes do corpo, como a mandíbula, costa, pescoço. Geralmente é logo para o lado esquerdo. Vai irradiando, né? E toma toda a outra área. Muitas vezes a dor é acompanhada de taquipneia, ou seja, respiração rápida, taquiesfigmia, ou seja, um pulso rápido e fino, palidez, sudorese fria e pegajosa, tontura, confusão mental, náuseas e vômitos. Eu já presenciei um cidadão que infartou junto de mim, que aí o médico, ele estava sentado na cadeira e o cara perguntando para ele, eu digo, gente, pelo amor de Deus, o cara está infartando, vocês não estão vendo? Então, porque eles estavam fazendo uma anamnese e o cara falando uma língua embolada. Então já é uma característica. E o cara lá, né, querendo, quer dizer, e era o médico, quem estava infartando também era médico, mas ele não estava conseguindo dizer o que estava sentindo, né? Vamos lá. É o diagnóstico histórico da doença atual, eletrocardiograma, os níveis séricos, ou seja, os níveis de sangue, de enzimas cardíacas, que as enzimas é que determinam, ela tem um quantitativo X para fazer os batimentos acontecerem de forma equilibrada. O prognóstico depende da extensão da lesão do miocárdio, foi o que eu disse, né? Ou seja, pode ser um prognóstico ruim ou bom, vai depender da área que foi lesada, porque enquanto ele não estava recebendo sangue suficiente, o tecido do miocárdio estava sendo necrosado, estava morrendo, estava perdendo função. Tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo da extensão da área acometida. Tudo isso quem vai determinar é o médico, viu, gente? É o cardiologista. Quais são os cuidados de enfermagem? Proporcionar um ambiente adequado para o repouso físico e mental. O paciente chegou do hospital, teve um infarto, quando chegar em casa, ele tem que ter repouso. E aí vem uma mulher para falar dos débitos, das doenças, de um bocado de coisa. Fornecer oxigênio, se for necessário, e administrar opiáceos, ou seja, analgésicos ou sedativos. Às vezes, para que você contenha a ansiedade desse paciente, tem que medicar, tem que conter ele através de medicação, dar o sossega-leão. Daí os ansiolíticos prescritos para o alívio da dor e diminuição da ansiedade. Prevenir complicações observando sinais vitais, estado de consciência, alimentação adequada, eliminações urinárias e intestinal e administração de trombolíticos prescritos para evitar os coágulos de sangue, os trombos. Trombos são pedaços de sangue, coágulos de sangue que obstruem lá os vasos. Então, a administração de trombolíticos prescritos.
auxiliar nos exames complementares, atuar na reabilitação, fornecendo informações para o cliente, para dar continuidade, ou seja, tudo aquilo que você está fazendo no hospital tem que passar para ele continuar fazendo em casa. Viu? Facilitando assim ajuste. Todo mundo que sofre do coração, que teve infarto, pensa que vai morrer a qualquer momento. E vamos ter que tranquilizar, porque se ele obedece direitinho, uma rotina, ele não vai ter assim, essas crises com frequência, não. Repassar tais informações também para a família. A equipe de enfermagem deve manter uma via venosa permanente, ou seja, uma venóclise, a fim de minimizar o sofrimento decorrente das punções venosas. Ou seja, ele vai estar tomando medicações constantemente pela via venosa. Então, já deixa lá uma via de stand-by. Se não tiver medicação naquele momento, pelo menos ela vai estar hidrolisada ou ela vai estar só com soro para manter a veia, com um gotejamento bem pouquinho, certo? Vamos cá. Quais são as complicações do infarto? Esse é o último slide para vocês. Chega a ouvir daqui. Arritmias fatais, ou seja, ele tem arritmia, o coração bater a tal ponto de que a arritmia pode levar ele ao óbito, a uma exaustão. Choque cardiogênico, ou seja, é um processo a nível de coração. É como se fosse teoricamente, uma infecção. Não é infecção, mas seria mais ou menos isso, a nível de coração. Então, choque cardiogênico, ou seja, por conta do problema cardíaco, o aporte sanguíneo deixa de levar. E aí você vai ter todas aquelas características de pele fria, sudorese, edema agudo de pulmão e morte súbita. Tudo isso é complicação. A sequela principal é a insuficiência cardíaca, ou seja, você tem um coração para o resto da vida comprometido, não estando batendo de forma equilibrada, ou tendo entupimentos constantes, ou seja, vai depender muito da extensão desse infarto, da extensão dessa necrose tecidual no miocárdio, certo? E aí você vai ter um coração comprometido. N patologias, N quadros, certo? E assim nós encerramos a aula de hoje, certo? Vocês vão ter uma apostila, mas a apostila eu só vou dar quando eu terminar todas as patologias cardiovasculares que eu estou querendo, porque na apostila, nenhuma apostila só tem todas as patologias cardiovasculares que a gente está dando aqui. Então, eu vou deixar para dar, provavelmente, ou amanhã ou depois, tá bom? Beijo no coração de vocês.